Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós, mulheres, conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Hoje, o tema do nosso bate-papo é Mulheres no Plano de Deus, a restauração. Nós vamos ver nesse bate-papo de hoje como, mesmo após o pecado, Deus tem sempre uma oportunidade para nos dar. Nós estamos conversando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol Sulmerck e David Merck. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, você pode acessar aqui no nosso canal a nossa playlist. Lá você vai encontrar os episódios anteriores que nós já conversamos sobre esse livro e também outros episódios com outros assuntos relacionados a nós mulheres. Então, acesse o nosso canal e aproveita e compartilha com outras pessoas todo o conteúdo que tem lá. E para conversar sobre esse tema, Mulheres no Plano de Deus, a Restauração, estão aqui comigo Joelma, Ana e Antônia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez para tratarmos agora. Na semana passada falamos sobre a queda, né, no último podcast, e agora podemos falar sobre a restauração, né? Então vai ter muito assunto aí para a gente conversar. Verdade. Olá, e é assim maravilhoso, né? A gente saber que apesar da queda, nós podemos também ser restaurados, que nós temos um Pai misericordioso, amoroso, que nos ama, né, e que nos estende a mão, que nos quer mesmo assim. Glória a Deus por isso. É muito bom estar discutindo esse assunto aqui. Então, meninas, nós vimos no episódio anterior, né, que é o capítulo anterior do livro, que Deus é tão misericordioso que, ao invés de logo ali matar Adão e Eva, né, porque já dizia, né? A promessa era essa. A promessa era essa, né? Comeu a fruta, o fruto, né? Vão morrer. No lugar dele matar, ele dá a oportunidade de arrependimento. A gente falou isso no episódio anterior. Só que após ele fazer isso, começa a sentença, né? Ele começa a sentenciar. E o que os autores trazem sobre a sentença da serpente que a gente pode destacar? A gente já pode até dar uma lida aqui em Gênesis 3, que diz assim, quando chega a hora da sentença, ele diz assim, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que a gente pode destacar aí, que o autor, né, do livro fala também, que a gente pode aí pensar, conversar? A gente pode ver aqui que a serpente ela foi amaldiçoada, né? Deus... A sentença dela foi a maldição, diferentemente do homem, né? Do homem e da mulher, que eles foram disciplinados. A promessa seria de que eles morreriam, né? Se eles desobedecessem, eles desobedeceram, mas Deus teve misericórdia, né? Houve a entrada do pecado, houve a morte espiritual, né? Mas Deus teve misericórdia do casal, porém amaldiçoou a serpente. E a sentença dela, no caso, foi de que viria o descendente que iria esmagar a cabeça dele, né? E a serpente lhe feriria o calcanhar, porque se acontecer, se esmagar a cabeça, ia acontecer mediante sofrimento, né? E além dela ter sido amaldiçoada, né, ela ainda foi assim, pro resto da vida ela iria rastejar, né, sobre a terra, o seu ventre, né, como também seria, Deus colocou inimizade entre ela e a mulher. Né? Então, assim, foram sentenças assim, para a vida toda, maldição mesmo para a vida toda, né?
Deus usou de bondade, misericórdia e amor para conosco, mostrando mais uma vez que Ele é um Pai, né? Um Pai amoroso, que disciplina com amor. E diferente da serpente, o homem ele foi disciplinado, porque a maldição ela caiu sobre Cristo, né? Cristo levou sobre si a maldição, né? O versículo de Gálatas 3:13 diz que Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo é que foi amaldiçoado, né? Em nosso lugar. Então, e essa é a razão porque Adão e Eva não morreram fisicamente logo após o pecado. O plano divino, antes da fundação do mundo, era sacrificar seu próprio filho em resgate de muitos. E é interessante, o autor fala aqui, a primeira coisa que Deus fez foi dar esperança a todos nós quando pronunciou o julgamento. Porque nesse julgamento aqui, né, quando fala de que viria... de que o descendente, né, da mulher viria, isso já era nos dando esperança, né? Então, a gente pode aplicar, senão, assim, mesmo quando hoje a gente peque, a gente se afaste da vontade de Deus, faça algo, o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de arrependimento e Ele está sempre disposto a nos dar essa esperança de reconciliação, de nova vida, de restauração, né, de uma nova oportunidade, né, de desfrutar da presença dele, ter uma vida nova verdadeiramente. É verdade. E aqui a autora frisa que a primeira coisa que Deus fez foi dar esperança a todos nós, quando pronunciou julgamento contra a serpente, identificada como Satanás em Apocalipse 12:9, que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Eles estão vencidos, né? Sim. E por que é tão importante a gente ressaltar que as boas novas do Evangelho começam com mais notícia de julgamento contra o pecado, para depois apresentar as boas novas? E como isso afeta o evangelismo, inclusive dos nossos próprios filhos? Essa é a pergunta do autor. É verdade. É a má notícia porque, assim, o pecado ele nos separa de Deus. Né? Quando o pecado entrou no mundo, nos separou de Deus. Tanto é que Adão e Eva tentaram religar, né? Como nós vimos no estudo anterior, usando folhas de figueira, mas que não serviu, né? Era necessário haver derramamento de sangue, a morte de um animal para poder fazer vestes para ele, né? Então, a má notícia é que o pecado nos separa de Deus. Mas a boa notícia é que em Cristo nós voltamos a ter comunhão com Deus. Então, essa boa notícia é de que, assim, não está tudo perdido, né? Não acabou lá em Adão e Eva, não acabou, agora já era, vai todo mundo para o inferno. Não, poderia, mas Deus é misericordioso. A graça dele é sobre nós. Então, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado e nos dar uma nova vida com ele. Então, essa é a boa notícia. E assim, é interessante porque muitas vezes a gente ouve tanto isso e não dá a devida importância, nem para a gravidade do pecado e nem pelo que Cristo fez. De tanto que a gente ouve, tá bom. Mas, gente, a gente tem que pensar que o amor de Deus é tão grande que levou o seu Filho para a cruz. E era a única forma da gente ser salvo, né? Então, a gente tem que ter isso vivo na nossa mente, né? E proclamar essa verdade, viver essa verdade, valorizar essa verdade a cada dia. Para mostrar também como somos pecadores e a consequência do pecado, né? E isso realmente nos afasta de Deus e nos conscientizar da queda mesmo, para nós valorizarmos a graça. E a palavra do Senhor é rica em dizer que onde houve o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
no dia seguinte. Então, Deus nunca nos deixa desamparados, né? Eu acho que todas nós temos alguns testemunhos a dar sobre uma situação que parecia impossível, né? E nós entregamos nas mãos do Senhor e de repente aquele insight. Nossa, é exatamente isso, né? Então, assim, a confiança no Senhor, né? Então, ele nos ensina a confiar nele. Exatamente. E quando a gente recebe uma graça dessa, a gente fica, será que é verdade? Ai, será, Não Senhor? duvida. É verdade, Senhor. Eu mereço. Não é questão de merecimento, né? Não é graça e misericórdia. É graça. E assim, o pecado, né, ele que a humanidade comete, e Deus está sempre nos chamando. O evangelho todo, né? Ele sempre está nos chamando ao arrependimento. Né? Lá, como nós lemos aqui, Deus tentou, né? Tentou com que Adão falasse, né? Que se arrependia do que tinha feito, de ter desobedecido. Deu oportunidade, né? Deu oportunidades. E assim Deus faz conosco, Ele nos chama. E muitas vezes o pecado, ele endurece o coração e que a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque estamos afastados, né, de Deus. Então, aí isso aí acaba implicando, como ele fala no evangelismo, né? Se eu vou falar das boas novas para uma pessoa e aquela pessoa ela não aceita, é porque ela deve estar assim voltada para outras coisas que não é do reino de Deus, né? Porque muitas vezes você vai falar e não quero nem ouvir disso aí, isso aí né? Muita gente acha que não é a verdade, né? Não é, o pecado ele faz isso. Né? Uma coisa que eu pensei é que assim, às vezes as pessoas também não conseguem enxergar a sua própria condição. Então, quando a gente começa a falar, né, de que nós somos pecadores, que estamos separados de Deus, que existe um juízo sobre a nossa vida, isso acho que desperta a pessoa para a realidade que ela se encontra. Porque às vezes a gente vai falar da salvação, mas você é salva de quê? Né? Às vezes a pessoa... Você é uma pessoa tão boa. Mas às vezes tem pessoas que levam uma vida assim, eticamente boa, assim, de maneira assim tão justa mesmo, né? Mas assim, e ela não consegue enxergar, mas como eu sou pecadora, né? Eu faço bem, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, e ela não consegue enxergar que ela é pecadora, que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Que não depende dela. Que não depende dela, que ela pode fazer tudo certo, mas nada disso vai justificar ela diante de Deus. Então, quando a gente começa dizendo para a pessoa, né, e quando fala aqui, inclusive para os nossos filhos, olha, você está numa situação em que você está separado de Deus. Existe uma condenação sobre a sua vida que você precisa se posicionar diante de Deus. Você vai entregar a sua vida a Ele, a receber Ele como seu Senhor e Salvador, ou você vai continuar vivendo separado aí de Deus. Então a gente precisa falar disso. Eu acho que falar de maneira clara. Falar de maneira clara. Sem fazer muito rodeio, é direto ao ponto. Exato. Né? Falar aquilo que... A consequência de não crer em Cristo para a salvação. Porque, às vezes, a pessoa fica esperando, os pais ficam esperando, ele não vai entender. Vai entender. E vai entender, além daquilo que você falar, na linguagem que ele entenda, vai entender através daquilo que você vive. Né? Porque a gente prega o Evangelho também através da forma que nós vivemos. Principalmente da forma como nós vivemos. É verdade. Né? E aí, como o amor de Deus se manifesta por meio de sua disciplina em relação ao pecado? Em que sentido a disciplina de Deus pode ser vista como parte de um processo de cura e não como uma maldição? Bom, aqui no livro, na página 70, ele diz assim: o amor de Deus manifesta-se em sua disciplina do pecado, por meio de lembranças diárias que ele teceu no pano do universo e da nossa existência com respeito à natureza pecaminosa e à nossa necessidade dele.
Então, quando nós pecamos e que vem aquela culpa, o remorso, né? É Deus nos trazendo a memória, nos dizendo, olha, né, o Espírito Santo ali nos incomodando, e para nós percebermos, né, de quão pequeno e quão falho nós somos, né, fora da presença de Deus. Então, Ele nos chama traz à nossa memória aquilo que nós fizemos daquela culpa, para quê? Para que nós possamos nos arrepender e não só se arrepender, mas também deixar aquela prática, né? Como aquele versículo que diz que para nós renovarmos as nossas mentes, né? Não vos amoldeis, né? Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformai-os pela renovação. Então, o que nós temos que fazer é isso, transformar a nossa mente. Como? Com a palavra. Né? Uma coisa que o autor fala que eu acho importante a gente destacar é que ele cita que a gente não quer sofrer a disciplina do pecado, mas a disciplina, ela é necessária. Aí ele cita 2 textos, um deles é Provérbios 3, 11 e 12, que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E o outro que ele cita é Provérbios 12, ou Hebreus 12, de 5 a 11, que é um texto maior, que a gente não vai ler, mas ele também fala sobre essa questão da disciplina, que ele diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, assim, quando Deus nos disciplina, é uma manifestação do amor. Às vezes a gente não consegue entender, e é interessante porque isso vai mudar a visão que a gente tem das circunstâncias que a gente passa. E esse pedaço aí que você leu, ele é bem assim, que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Sim, é verdade. E no sentido da disciplina de Deus, que pode ser vista como parte de um processo de cura, quando essa disciplina nos leva a uma mudança de vida, a um arrependimento. Transformação. Uma transformação. Eu até pensei assim, quando você sabe que é necessário aquele remédio para a sua cura, você toma, né? Mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim. Você não vai tomar um antídoto se não foi picado por um animal, entendeu? Então, assim, quando você tem a consciência que você é totalmente dependente de Deus, então não é maldição. É um processo de cura. E esse processo de cura vai te levar cada vez mais ao Senhor Deus. Você vai ficar cada vez mais dependente. E quem é que não quer ser dependente de uma pessoa tão boa, misericordiosa? Né? E no versículo 7 desse capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Sim. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, a dificuldade, o sofrimento que nós passamos é a forma que Deus nos disciplina. E quando Ele nos disciplina, a gente se aproxima dele. Né? O sofrimento, ele vai nos aproximar mais de Deus. E a gente vai olhar para como nós estamos, para que possamos buscar em Deus o perdão, o arrependimento e as transformações necessárias. E a palavra... Um minutinho. Nosso tempo já voou. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já para dar continuidade ao nosso bate-papo. Enquanto isso, curta a Constante TV e compartilhe, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre o tema Mulheres no Planos de Deus, a restauração. Nós estamos conversando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, da Carol Merck e David Merck. Hoje nós estamos conversando sobre o capítulo 3. Já falei no início do programa que se você perdeu os episódios anteriores, vai lá na nossa playlist e assiste para você entender aí o pensamento do autor no livro. E antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu também quero convidar você, mulher, para participar do encontro do Desperta Déboras toda quarta-feira,
às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Toda quarta-feira, as mulheres se reúnem no culto de adoração e oração ao Senhor. E você é nossa convidada. Venha e traga uma amiga. Vai ser uma alegria ter você participando aqui conosco. Toda quarta-feira, às 19 horas. Meninas, vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente estava falando de como a disciplina de Deus revela o amor dele. E a irmã Ana ia falar. Fale aí, irmã. Eu só ia complementar, né, dizendo que Deus disciplina porque Ele nos ama. Porque a palavra de Deus diz que o pai que disciplina o filho é porque ele o ama. Né? Então é por isso, né? Deus nos ama, Ele nos quer restaurado, Ele quer a criatura, né? O que Ele criou, Ele quer restaurar, Ele quer ter essa comunhão de volta. Né? Então é por isso que Ele disciplina, para poder colocar as coisas de novo no eixo, no lugar, né? Então para voltarmos. Uma coisa também que ele diz, o versículo que João leu, ele diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, ou seja, a gente disciplina nosso filho, né? Isso a gente vive na prática. Então, se a gente não se importasse com as atitudes do nosso filho, não estivesse nem aí, a gente nem ia disciplinar, mas a gente porque ama, a gente ama. E Deus não é diferente. E Deus não é diferente, né? Ele usa até esse exemplo para que a gente possa compreender que a gente, da mesma forma que a gente disciplina o nosso filho, o Senhor nos disciplina. Então, a gente não pode... isso vai influenciar a maneira que a gente enxerga as circunstâncias que a gente passa. Então, não, porque assim, a gente amadurece, né? Quando a gente começa a enxergar dessa forma. A gente não vai ver a luta, a dificuldade, o sofrimento, como Deus virando as costas para a gente, como Deus não me ama. Não, exatamente, é justamente o contrário. Eu estou passando porque Ele me ama e Ele quer me ver juntinha dele. É verdade. Né? É isso que eu queria. Tem uma frase da Nancy DeMoss que eu gosto muito, que ela diz assim: tudo que me faz precisar de Deus é uma bênção. Então, nos momentos difíceis, né, que é quando a gente está sendo disciplinado, é o momento que a gente mais precisa de Deus. Então, uma bênção, porque Ele nos leva, né, mais para perto, dele. E é o momento que Ele mais cuida de nós. É verdade. Não é verdade? Porque a gente se deixa cuidar. Então, aí os autores dizem que Deus nos deixou lembranças diárias que manifestam a sua disciplina do pecado. Eu achei tão interessante a maneira que eles apresentaram, né, isso. Ele diz assim, que essas consequências do pecado são lembranças diárias de que a gente precisa de um Salvador, né, a necessidade de redenção. Então, vamos começar aí pensando sobre a dor na criação de filhos, né? No versículo 16a, voltando lá em Gênesis, Gênesis 3. 16a. Tu está aberta, não? Estou aqui no livro. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E esse dar à luz filhos, como a gente falou, acho que no bloco anterior, no programa anterior, desculpa, não é só no momento do parto, mas a criação do filho em si será dolorosa, né? Porque a imagem de Deus no filho, assim como em nós, está distorcida. E por causa disso, isso vai gerar sofrimento, dor, né? E tudo mais. Então, isso irá nos lembrar do quanto a gente depende de Deus, né? E daquilo que nos afastou dele, que foi o pecado. Mas que em Cristo nós estamos novamente religados a ele. E aqui na página 71, ele vai dizer assim, né? Que filhos são reflexos dos nossos corações, do nosso egoísmo, da nossa cobiça, da nossa desobediência. Desde Gênesis 3, os filhos nascem com estultícia, pecado, né? No coração.
falar em Provérbios 22:15, né? E distante do Criador, carente de um resgate espiritual. Né? Então, assim, a importância de que a nossa responsabilidade, né? E ele diz aqui, a responsabilidade que Deus delega à mulher gira em torno da casa, e justamente também na criação de filhos, né? E a gente vê assim, que quando eles são pequenos, a gente consegue ali, né, tá cuidando, tá debaixo dos nossos olhos. E aí, quando eles crescem, a preocupação muda, a coisa acaba? Não, aí já não estamos mais debaixo das nossas asas, já não estamos mais. Verdade. E aí o que a gente faz? Ai, Senhor, cuida dos nossos filhos, protege, guarda, né? Mas nós sempre vamos estar preocupados, nós vamos sempre estar sobressaltados. Tenho certeza que Joelma, quando veio para Manaus, a mãe dela ficou lá, né, orando por ela sempre, porque ela estava aqui. Tá certo que ela encontrou os irmãos em Cristo aqui, né? E ela também fez a rede de amizades dela, mas ela tinha uma mãe lá, preocupada com ela, orando, né? E porque ela estava só. Mas Carla também estava com o esposo, acompanhado. Mas, de qualquer forma, os pais, eles não deixam de se preocupar, independente se os filhos Não importa a idade, né? estão solteiros, estão casados. A gente sempre só tem descansa quando morre. Mas isso é uma verdade, a gente sempre está. Então, assim, tá aí essas dores do parto. Elas não são só ali. Não é assim, literalmente, na hora da... Entendeu? Que vai parir, vamos dizer assim. Mas é para a vida toda. É para a vida toda. Né? Minha mãe sempre diz, filhos criados, trabalho dobrado. Né? Ele diz assim, quando eram todos pequenininhos, ficava aqui debaixo da minha asa. Aí depois endurece o pescoço, pronto. Já empina o nariz. Deus me livre, são autossuficientes, né? É verdade. É verdade. O outro ponto, outra lembrança que os autores falam é sobre o desejo será para o teu marido e ele governará. Como o pecado afetou a harmonia entre homem e mulher, transformando a complementaridade em competição. E como a necessidade de intervenção divina para redimir essa relação revela o propósito de Deus para a família e o papel de cada um. Aqui na página 73 diz assim, Deus denuncia que a partir daquele momento, né, haveria uma concorrência, a partir do momento que entrou o pecado no mundo e tal. A partir daquele momento, haveria uma concorrência entre o homem e a mulher em vez de contentamento e realização dentro dos respectivos papéis que Deus lhe determinou na criação. Então, aquilo que era uma bênção, né, que era de complementação, né, como nós vimos no estudo retrasado, que falava da mulher como auxiliadora, não que ela deixou mas por conta do pecado, isso ficou distorcido. Né? E começou a haver uma concorrência, uma competição. A mulher querendo tomar o lugar de liderança, né? E o homem, de vez de se posicionar, acaba dando um passo para trás, né? Recuando. E também, não só recua, né? Também vem o homem para oprimir a mulher, né? Exatamente. No lugar dele ser aquele que protetor, exato. Ele tem a omissão, mas também tem a opressão. É verdade. Tem essa questão. Isso também vem desde lá daquele conflito, né? Desde aquelas acusações e da omissão também dele, né? Como ficou o coração daquela mulher angustiado? Ele que teria que me proteger agora está me acusando, me acusando, oprimindo. Está oprimindo. Então, eu acho que a imagem dele também ficou muito distorcida para ela, né? Como que eu vou obedecer esse homem que agora ele joga pedra em mim? Né? O que eu acho interessante é que o autor fala aqui, para compreender o significado da frase, porque ele diz volta lá em Gênesis, ele diz assim para a mulher, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aí o autor diz aqui, para compreender o significado da frase, teu desejo será
para ou contra teu marido, mas ele te governará, precisamos compará-la à expressão quase idêntica usada por Deus em sua advertência para Caim no capítulo seguinte. Seu desejo, né, falando do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os mesmos vocábulos hebraicos aparecem em Gênesis 4:7, se referindo ao pecado que jazia à porta de Caim, cujo desejo era contra ele, mas que cabia a ele dominar. Em outras palavras, Deus prevê uma nova luta entre homem e mulher como resultado da queda, caracterizada por competição, mas não por complementação. A mulher iria resistir à liderança do seu marido e ele, por sua vez, iria oprimi-la. Então, e é isso que a gente vê na sociedade ao longo da história. É verdade. Né? A questão do feminismo e o machismo é justamente isso, exatamente. né? A Não existe mulher mais querendo ocupar o papel de liderança e o homem, o machismo, através do machismo, né, oprimindo-a. Né? Não existe mais aquela comunhão, aquela troca de favores, mas sim acusações e falta de amor, né? Então, girou esse conflito conjugal e que persiste, né? Muitos casamentos, eu creio que eles se dissolvem por falta de bom senso, né? De ambos, né? Porque diz assim, onde foi que eu falhei? Não tem um ponto exato. As falhas são miniaturas de falhas, né? Vai acumulando, acumulando, acumulando. Por quê? Porque não tem diálogo, né? Porque um quer competir com o outro, porque um não sabe ceder. O casamento é uma aliança, é um pacto, então tem que ter aquela comunhão mesmo, né? Tem que um desejar cada um o deve bem do outro cumprir a sua parte, e cumprir né? a sua parte, né? Se cada um cumprir a sua parte, dá certo. Em Cristo isso é possível, né? A gente vê lá, acho que é Efésios ou Filipenses, não estou lembrada, do papel da mulher e do homem, né? No casamento, quando fala a mulher deve ser submissa ao marido, Efésios, né? E o homem deve amá-la como Cristo amou a igreja. Não tem espaço para machismo, não tem espaço para feminismo. Não tem. Tem espaço para obedecer a palavra de Deus, de submissão por parte da mulher e de respeito também para com o marido e do marido amando essa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É verdade. Não abre espaço para amargura, falta de perdão. Vai ter o diálogo que você falou, né? Então, vocês querem mais falar sobre sobre essa questão? A gente pode ir para o próximo ponto. Pode. Mas a gente falou como a necessidade de intervenção divina para redimir essa relação revela o propósito de Deus para a família. Isso aí que você falou, né? E o papel de cada um. Enquanto mulheres cristãs, como podemos superar a tendência de tentar controlar o marido e resistir à liderança dele no lar? Vamos para a pergunta prática. Como que a gente pode superar essa tendência de controlar o marido? Mano, misericórdia de Deus. Em obediência à palavra de Deus. Em obediência à palavra. Não tem outro jeito. Nós temos que ter temor e tremor de cumprir suas obrigações. Né? Porque o Senhor não sugeriu isso para nós. Ele designou, Ele mandou. Né? São ordens e ordens são para ser cumpridas. Exato. Só em Cristo mesmo. Porque, pensa, eu vim de uma família e o meu marido veio de outra família. Não crescemos juntos, cada um tem a sua personalidade. Então, só Jesus mesmo. É aquele caso do cordão de 3 dobras, né? Em que a dobra central é Jesus. E é Ele que dá o laço. E aí a gente não pode desatar esse laço. Porque se tentar desatar, dá confusão. E esse reflexo vai para os nossos filhos. E aí nós já estamos desobedecendo a Deus. Porque Ele nos fez para multiplicar-vos, né? E nós vamos ser... criadoras de adoradores, né? É isso mesmo. Eu acho que a gente também pode pensar eu sempre penso assim, quando a gente quer resistir nessa liderança, eu sempre penso assim, eu tenho que sempre me lembrar de confiar em Deus. Sempre confiar no Senhor. Primeiro porque Ele designou que fosse assim. Segundo assim,
Deus sabe que as decisões, as escolhas que meu marido tomar, mesmo que sejam assim, não sejam a que eu gostaria, eu tenho que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Né? Então, acho que é importante a gente... Aí volta lá naquela questão que a gente conversou no início do episódio anterior, que é justamente a gente não confiar no caráter de Deus e nem estar ali alicerçado na verdade da palavra. Que foi justamente por causa disso que Eva pecou. Fez o que fez. Uhum. Então, E a gente tem que lembrar que não é a nossa vontade, né? É a vontade de Deus. É a melhor, né? Que ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus sabe, né? Não é o nosso querer. Nosso coração deseja uma coisa, mas Deus tem que sempre colocar sobre a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. É verdade. A gente tem menos de um minuto para falar sobre o trabalho doloroso. Outra consequência foi a questão do trabalho doloroso. Como podemos entender o papel de Adão como líder e guardião do lar à luz das consequências do seu pecado? E que lições isso traz sobre a responsabilidade e influência de cada papel dentro do lar e da família cristã? Nós sabemos que a terra ela foi amaldiçoada por conta do pecado. Então, o trabalho ele ficou mais pesado, né? Antes não tinha tiririca, cabrulho, espinho. E agora tinha tudo isso. E na dependência do Senhor, Ele irá capacitar para a realização desse trabalho, mesmo com todas as dificuldades. Em Deus a gente tem o renovo, a força, a sabedoria, a capacidade para poder realizar o trabalho que precisa ser realizado, sem murmurar, sem reclamar. Sem questionar, né? Mas crendo que Deus irá nos suprir, né? Com o trabalho que estivermos realizando. Então, a nossa confiança deve continuar no Senhor, mesmo com tudo que aconteceu e as consequências disso no trabalho. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, curta e compartilhe a Constantes TV. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres no Plano de Deus, a Restauração. Nós estamos conversando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus e hoje nós estamos falando do capítulo 4, que é justamente sobre a restauração de Deus após o pecado. Então, nós estávamos falando anteriormente, né, da lembrança, como é que o autor chama? Lembrança, me fugiu aqui. Trabalho doloroso? Não, lembranças diárias que o Senhor nos deu nessas diária. Consequências do pecado, que nos lembra a necessidade da nossa redenção, né? Então, a gente estava falando, Joelma, sobre a questão do trabalho. Você ia fechar e você ia falar. Esse finalzinho aqui da página 74, ele dá uma palavra bem interessante à autora. Ele diz assim: além de tudo isso, o trabalho outrora frutífero e realizador agora fornecerá uma lembrança dura de que o pecado estragou tudo. O governador da terra, no caso Adão, que se rebelou contra o seu Criador, agora sofrerá diante da rebeldia da terra para com o seu governador. Então, o pecado que Adão cometeu, ele trouxe a maldição sobre a terra e ele mesmo vai sofrer a consequência disso. Então, quando ele vê que a terra está ali mais dura e o trabalho está mais árduo, ele vai lembrar, né, do castigo que ele recebeu de Deus, de que a terra recebeu de Deus e, consequentemente, ele também. Alguém mais vai falar sobre isso ou posso passar para o próximo? Pode passar. Então, outra lembrança que nós temos é que é a morte, né?
E ele fala aí, eu sempre fico procurando aqui na Bíblia, o versículo está aqui. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. É a parte B do versículo 19. Então a morte também nos lembra da nossa necessidade de um Salvador. E eu pergunto, como a morte parece ser o fim da esperança humana, revela na verdade nossa necessidade de um Salvador? É uma pergunta. Como a morte, que parece ser o fim da esperança, revela nossa necessidade de um Salvador? E de que maneira a vitória de Cristo sobre a morte transforma o medo e o desespero em esperança para aqueles que creem? Isso é para os universitários, pode falar, Antônia. Nós sabemos que a morte física, né, é a consequência do pecado, né? Nós não fomos criados para morrer, mas o pecado, a queda, levou essa consequência. E a nossa vitória é que quando Deus nos restaura, né, Ele nos dá o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. E assim, com fé em Jesus Cristo, nós adquirimos a vida eterna. Daí a necessidade de um Salvador, aquele que pagou o preço por nós na cruz. Então, assim, a morte, ela nos lembra de que a gente precisa, né? Sim. Desse Salvador, de sermos salvos dessa condenação. E, apesar de ser uma sentença, né, uma condenação, a morte em Cristo já não é mais vista da mesma forma. Tanto que tem o versículo que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente já venceu a morte, porque Cristo venceu, então juntamente com Ele nós somos vencedores. E a morte já não, apesar da morte nos entristecer, né, obviamente, mas a gente já vê a morte com outros olhos, né? A morte é somente a passagem para a nossa eternidade, para uma vida sem dor, sem choro, sem lágrima. Né? Aqui no finalzinho desse tópico ele diz assim: a disciplina nos lembra de que precisamos de alguém, a semente da mulher, para cancelar nossa dívida, a qual somos incapazes de pagar. Sem ele, estamos perdidos. João 8, 51, 59 também fala: em verdade, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amém. É mais uma esperança que Deus nos dá. E a palavra ela é cheia de versículos, de promessas, né, Ana? De que em Cristo nós estamos livres da morte eterna. Amém. Nós temos a vida eterna. E por isso que a morte física não é mais... Não é o terror. Não é o terror, né? porque ela vai nos levar para esse... E isso a gente pode presenciar o velório de uma pessoa crente e da que não é. Né? A gente vê o desespero daquelas pessoas que morreram, não da que morreram, mas dos familiares, porque não tem esperança. Tipo assim, não tem esperança, acabou ali, nunca mais vai ver aquela pessoa, mas nós que estamos em Cristo é diferente. A gente está triste por causa da separação, mas nós temos a esperança de que no futuro nós reencontraremos. Então isso traz paz ao coração, saber que ela está no céu, já encontrou com Cristo. Então isso, ao mesmo tempo que traz tristeza, traz alegria e saber que ela não vai mais sofrer aqui nesse mundo, mas que ela está junto com o Pai, né, junto com Cristo. É verdade. É verdade, isso é verdade. Então, outro ponto que ele fala... aí a gente fecha a questão das nossas lembranças, né? Sim. Mas ele fala que a escolha de Adão em chamar sua esposa de Eva, que significa vida, demonstra uma esperança inesperada mesmo diante do decreto de morte. Como essa decisão de Adão reflete a fé na promessa de Deus e poder de redenção? E de que forma essa esperança antecipava o plano de salvação oferecido através de Cristo?
Em Gênesis 3,15. Pode terminar. Ele quer essa é Tô afiadíssima. afiada, mano. Eu tô deixando. Gênesis 3,15 diz Fale. assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Adão agarrou-se a essa promessa Sim. de que a semente da mulher, Eva, seria seu próprio redentor, que a semente dela traria o antídoto do pecado, ou Sim. seja, o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição da morte como a provisão do seu perdão dos pecados. Né? Quer dizer, Jesus, Exatamente Deus. ele fez, ele cumpriu a promessa, né? E o cumprimento E ele da promessa. venceu, fez uma nova aliança conosco, né? Desde que nós crescemos, E também que nos restaurando. Adão, ele acreditou que Deus não lhe castigou com a morte, né? Mas lhe deu uma chance de vida, né? É isso. Aí ele botou o nome de Eva Eva de de vida. vida. Eva de vida, não é? Significa, né? Ele botou o nome da mulher de Eva. Vida. Eva significando, né? Outro ponto. O ato de Deus ao vestir Adão e Eva com peles de animais aponta para o sacrifício necessário para cobrir o pecado, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso. Como esse ato inicial do Éden antecipa a obra de Cristo na cruz e de que maneira isso reforça a nossa total dependência de Deus para nos revestir da sua justiça? Então, como a gente já falou, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deus enviou o seu Filho Jesus justamente para isso, para morrer em nosso lugar, para derramar o sangue dele, pois só o sangue dele nos purifica do pecado, né? E nos capacita para viver uma nova vida com ele. Então, o meio que Deus usou foi esse, foi o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue. E sem isso não estaríamos aqui. Então, quando Deus foi lá e sacrificou um animal, que não diz o que é, para fazer as vestes, ali já foi o Já foi primeiro um prenúncio. já foi o primeiro já apontava pro sacrifício, né? Cordeiro de Deus. Porque era necessário esse sacrifício. Então, isso já estava apontando. Né, para o sacrifício de Cristo que vai... E é algo que, quando fala aqui, que é nossa total dependência de Deus, porque Adão e Eva, lembra que no episódio anterior nós falamos que eles fizeram uma folhinha, mas a folhinha não era capaz de cobrir o seu pecado. Somente Deus poderia cobrir. Então, nós também não podemos... Nós dependemos completamente de Deus, porque se o Senhor Deus também não vier até nós, né, nós somos totalmente dependentes. Exato. Se ele não vier até nós, a gente não vai até ele, porque a gente está morto, né? Exatamente. E é ele que dá a vida. Sim. Então ele tem que vir até nós e nos trazer para ele, atrair para ele. E aí ele vai nos dar a vida, né? Através de Cristo. Então é ele que coloca a fé no nosso coração para que a gente venha crer nele. Então a gente não tem a capacidade nem de por nós mesmos buscar ele, crer nele. Tudo é ele que coloca em nós para mostrar o quão dependentes nós somos dele. E também demonstrar a sua soberania, quando ele disse lá para Moisés, eu abro o coração de quem eu quero, né? Eu torno, né? Então, Endurece. a quem ele que endurece, né? Então, ele... E também, se ele me chama e põe no meu coração para ouvir esse chamado a segui-lo, se ele não fizer isso, eu não tenho como fazer sozinho. Eu dependo, né? É a graça pra isso. dele. É a graça. Né? Não somos nós. Eu aceito. Não sou eu que aceito. É ele que me Ele aceita. que me aceita. Né? Isso. Eu o amo porque ele me amou primeiro. É verdade. Entendeu? Exato. Não É fui verdade. eu que vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi a vós. É verdade. Isso aí. O ato de Deus... leia ele de novo. Deus impediu Adão e Eva de terem acesso à árvore da vida após a queda, o que inicialmente parece uma punição, mas na verdade é uma demonstração de graça e proteção. Como podemos entender esse ato como parte do plano de redenção que culmina na cruz e que isso nos revela sobre a natureza do amor e da misericórdia de Deus? Então,
quando eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo, consequentemente a morte também entrou, né? Então, eles estavam espiritualmente mortos. Se eles continuassem do jardim e comessem a árvore da vida, eles estariam eternamente mortos. Então, estariam separados de Deus eternamente. Então, o que ele fez? Ele protegeu aquela árvore para que eles não chegassem, expulsou eles do jardim, para que eles não comessem e aí a situação deles ia ficar ainda pior. Ainda pior. Então, foi uma forma, como você falou, da misericórdia e da graça de Deus ali naquele momento, tirando eles dali para que eles não viessem estar mortos eternamente. Então, Deus demonstrou o seu amor ali para com eles, tirando eles dali e impedindo que eles viessem a comer do fruto da árvore da vida. Então a gente pode pensar assim, será que algumas coisas que Deus nos impede, né, de desfrutar, né, muitas coisas Deus não nos permite ter ou vivenciar, ou enfim, como uma forma de proteção, né? Porque tem um versículo que diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas que no final são caminhos de morte. Exato. É verdade. Então, assim, talvez algumas coisas que para nós podem parecer boas, né? E Deus nos livra, né? Porque Ele sabe que... Ele enxerga além, né? Ele é Porque talvez você pensasse, poxa, a gente não pode mais comer dessa fruta. Não podemos mais. Mas não para pensar por quê. Por que Deus está nos privando de determinadas coisas, né? Não sei nem se essa analogia faz sentido. Faz, né? Faz. E aqui ele diz assim, né? A árvore da morte para Adão e Eva e toda a humanidade se transformou em uma árvore de vida na cruz de Cristo, onde nossos pecados foram pregados. Porque Ele morreu, nós podemos viver para sempre. Né? Então é Cristo. Qual a página que está esse? Aqui no É o 80, finalzinho. É 80, é o No final. 80? Né? A árvore da morte. Então, ele, ao barrar o acesso da humanidade à árvore da vida, abriu o caminho. Foi esse versículo, foi essa parte, né? Sim. Foi. Então, se Deus não tivesse nos privado daquilo ali, nos privado, né? Privado Adão e Eva, a gente não teria acesso a Cristo. E aí, nós ainda temos um tempinho, e eu quero assim que vocês, em uma frase, mas não precisa ser uma frase mesmo não, que a gente tem tempo. Certo. O que você destaca desse capítulo? Assim, o que... O que eu destaco é que na queda, assim, Deus já, desde a eternidade, nós vemos que Cristo, na eternidade, no caso, fora do tempo, Cristo já havia morrido em nosso favor. Isso já era plano de Deus. Então a gente, mas Deus foi pego de surpresa na queda? Não, Ele já tinha a solução para tudo. Porque Ele está fora do tempo, né? Então Ele já tinha a solução. Então, glórias a Deus porque Cristo veio a esse mundo. O plano de Deus não é frustrado nunca. O que Ele planeja acontece. E Ele planejou Cristo para pagar o preço do nosso pecado. Então, nele nós somos restaurados, nele nós temos a vida eterna, nele nós temos a comunhão com o Pai. Então, o que nós podemos aprender com essa lição sobre essa restauração é gratidão a Deus pelo que Ele fez em nosso favor. Sabemos que não merecemos, o que nós merecíamos era a morte eterna, né? Era o cumprimento daquilo que Ele já havia falado. No dia em que comereis, vocês irão morrer. Mas Ele teve misericórdia de nós. E Ele já tinha o plano e a solução, que foi Cristo. E Ele cumpriu a sua promessa. Demorou até acontecer, né? O povo do Antigo Testamento, né, vislumbrava isso, sonhava com isso. Mas Ele cumpriu a promessa no tempo dele. Né? E nós temos a esperança de que Ele voltará, porque também a promessa está demorando, não, vai ser no tempo dele, assim como foi o tempo dele vir, vai ser o tempo dele retornar para nos levar. E a gente às vezes pensa assim, estou doida para Cristo voltar para a gente se livrar disso. E às vezes a gente não pensa que
a vinda dele, o mais importante é a gente encontrar com ele, não se livrar desse mundo. Sim, entendeu? A gente pensa mais em se livrar de... Ainda mais quando tá essas guerras políticas, guerra é confusão. A gente, gente, está na hora de Jesus voltar. Mas a gente pensa só em se livrar dessa situação. É verdade. Mas que a nossa mente esteja em Cristo, né? Crendo na promessa dele de que um dia ele voltará e que viveremos eternamente com ele. Amém. E desfrutaremos de tudo aquilo que ele já prometeu na sua palavra. Hoje tu aproveitou, porque não disse isso uma frase mesmo. É o texto. Aí assim, né? Depois de falarmos sobre pecado, disciplina, restauração, né? Então, qual é o desejo do meu coração? É que um dia andaremos com Deus novamente na cidade jardim do novo mundo. E glória a Deus, demos glória. Amém. O que eu destaco aqui é que nós temos a esperança da vida eterna, né? Temos a certeza que nós um dia iremos morar com o Senhor se cumprirmos as ordenanças dele. E o quanto Deus foi misericordioso, como a Joama falou, era para nós sermos condenados à morte. Sim. Mas ele, com todo amor, com todo carinho, ele deu várias oportunidades, mas o seu plano já estava feito. E que ninguém pense que Deus muda de ideia. Não. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, glória a Deus que ele nos amou primeiro. Né? Amém. E ele nos amou mesmo nós sendo pecadores, inimigos dele. Isso é um milagre mesmo, é um milagre do Calvário, como diz aqui os autores. Amadas, vamos ficar por aqui. Nosso tempo acabou. E nós vamos ficar aqui, terminar esse podcast. Eu quero dizer para você que a sentença do pecado sobre a humanidade não foi fácil. E hoje nós ainda somos diariamente lembradas da necessidade que nós temos de um Salvador. Mas independente das dificuldades, das lutas que passemos, nós precisamos ter sempre em mente de que o Senhor é um Deus amoroso, é um Pai. Inclusive, a sua própria disciplina é uma expressão do seu amor para nós. Então, ao invés de você olhar para Deus e pensar que as dificuldades que você passa são castigos, não, são expressão do amor, porque em todas as coisas o desejo do coração do Senhor é que a gente se volte para Ele e comece a caminhar desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então, o Senhor Jesus está sempre à nossa disposição. Ele quer nos ajudar diariamente a caminhar nesse mundo até o grande dia em que Ele vai retornar e nós estaremos juntamente com Ele. Amém. Nós vamos ficar por aqui e até o nosso próximo podcast Filhas de Sara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.